de tarde para todos, né? Nós vamos dar início, então, fazendo uma pequena prece, para que a gente possa entrar na sintonia, e depois eu faço a palestra. Senhor, de amor e de misericórdia, Pai, nós te pedimos que acalme as nossas vibrações, que acalme as energias do ambiente em que nós estamos, seja a nossa casa, nosso trabalho, que possamos, Senhor, nesse momento, abrir os nossos canais, os nossos chakras, a nossa intuição, para recebermos as melhores vibrações que venham do plano espiritual. Eu agradeço por tudo e peço amparo e proteção para o trabalho de hoje, graças a Deus. Eu hoje vou falar sobre um capítulo desse livro aqui, Missionários da Luz, é o capítulo 8, tá? Por que eu vou falar dele? Na realidade, o nome do capítulo é No Plano dos Sonhos, mas eu acho que a gente poderia colocar o título como Trabalhos Noturnos. Por que eu vou falar dele? Essa semana, na quinta-feira, quando eu estava trabalhando lá no consultório, eu achei engraçada a coincidência de que 2 doentes, não em horários seguidos, mas 2 doentes naquela manhã, tocaram no mesmo assunto, um assunto não muito usual dentro de um consultório, que é sobre os trabalhos noturnos, quando a gente se desprende. Óbvio que os 2 são espíritas, também sabem que eu sou espírita. Um deles é novo, muito hiperativo, uma pessoa muito ansiosa e que toma um antidepressivo. O outro já é um senhor de mais idade, já trabalha no Frei Luiz há muito tempo, já informaram a ele, os mentores e os próprios coordenadores do trabalho, que ele participa todas as noites de trabalhos junto ao plano espiritual. O primeiro, que é o mais jovem, se virou para mim e disse assim: pois é, Eliane, eu parei de tomar o antidepressivo, porque eu estou fazendo um tratamento holístico para minha ansiedade, e eu estou percebendo que tem muita relação com esse excesso de energia que talvez eu tenha que trabalhar mais mediunicamente. Como eu não posso, dentro dos meus horários, me oferecer mais, a minha médica holística até me disse que eu devia me preparar melhor para trabalhar à noite, né, noturno, e que seria bom eu até, já que não é necessário, eu não sou depressivo nem nada, ele tomava o remédio mais para tentar dormir, ela falou assim, então, que eu até teria uma noite de sono melhor se eu me entregasse e me preparasse antes de dormir para esse trabalho noturno, mediúnico, de uma certa forma, porque é um encontro no plano espiritual, não deixa de ser um treino de mediunidade. Eu achei muito interessante a abordagem dele, ele até disse, olha, eu estou me sentindo bem melhor. E eu falei assim, que bom, então vamos em frente, né? E o outro senhor, ele tem muitas arritmias. Eu estava até conversando com a Sara, mas ele realmente tem uma doença estrutural no coração, já fez ablação e etc. E ele falou para mim, Eliane, engraçado, atualmente minhas arritmias só são pela madrugada. E aí ele falou, será que tem a ver com o meu trabalho noturno? Na hora, a boba aqui, falei para ele, mas você está aposentado? Que trabalho noturno você está fazendo? Aí ele falou, não, ele é um trabalho espiritual. Aí ele me falou, olha, eu sei que vou, porque o grupo do Frei Luiz já me informou que eu sempre participo dos trabalhos noturnos, que eu me dedico muito e tudo. Inclusive, eu pedi ao meu mentor que, poxa, eu sempre me preparo, faço as minhas meditações para o meu trabalho noturno e nunca me lembro de nada. E eu falei, puxa vida, por que vocês não deixam eu participar um pouquinho, pelo menos para eu ter consciência, assim, perceber na minha memória onde eu fui, o que eu participei, né? E aí ele disse que uma das noites ele teve, né, a percepção do local que ele ia, e ele falou assim, olha, Eliane,
já, quando eu acordei, já pedi para o meu amigo espiritual, não quero mais ir, não quero mais perceber, não. Posso ir sem me lembrar de nada mesmo, porque, pelo que eu entendi, talvez fizessem uns trabalhos de resgate, de espíritos sofredores, e ele falou assim, nossa, eu fiquei muito impressionado. Graças a Deus, ele falou assim, não é à toa que é dado a gente essa não percepção de onde nós vamos, porque ali nós vamos amparados junto com os outros, né? Junto com espíritos superiores, que, na realidade, é quem fazem o trabalho, a gente vai mais como se fossem cooperadores, né? Eu achei interessante aquilo tudo, e a gente sabe que, às vezes, muitas vezes, mediunicamente, as sensações de taquicardia, de mal-estar físico ocorrem, e aí eu falei para ele, olha, vamos, de qualquer forma, mexer nos seus remédios, mas a gente sabe que não é impossível, né? Estudando o espiritismo, a gente sabe que essas sensações físicas realmente podem acontecer. Então, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu tenho que falar segunda-feira e não sei o que falo. 2 pessoas me chegam na quinta-feira, dois doentes, e vão me falar de desdobramento noturno, de trabalhos noturnos. Eu falei, eu acho que eu tenho que usar essa dica para pensar nisso. E aí eu fiquei pensando, como é meu trabalho noturno? Será que eu tenho algum trabalho noturno? Porque, na realidade, ultimamente, meu sono é muito mutuado, né? É assim, de custar a dormir, de me agitar e preocupada, enfim. E aí eu fiquei pensando, nossa, mãe, eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais nisso, porque isso é uma forma de trabalho, sem sombra de dúvida, é uma forma de trabalho. Primeiro, vamos então tentar definir um pouco o que é desdobramento para quem não está acostumado com o termo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte, emancipação da alma. O espírito recobre a sua liberdade quando os sentidos, e aí ele usa os sentidos na questão física, visão, audição, sensibilidade física, se entorpecem, ou seja, adormecem, né? E o espírito aproveita para se libertar, se emancipar. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, o espírito tenta se emancipar. Desde que haja prostração, e aí a gente interpreta como descanso das forças físicas, forças vitais, o espírito estará livre. Portanto, todos nós somos capazes e nos desdobramos. Isso é um fenômeno natural, isso não é nenhuma coisa do outro mundo, isso é uma coisa muito natural, eu diria até fisiológica, do ponto de vista físico e espiritual, que ocorre com todos nós, né? Kardec ainda continua em determinado momento e ele diz: o sono influencia mais do que supomos em nossa vida. E aí a gente, às vezes, entende que é o sono no sentido de dormir ou sonhar, né? Mas não é isso que ele está dizendo. O sono pode nos influenciar muito a nossa vida, sim, porque não só das lembranças, mas dos ensinamentos que nós recebemos durante esse processo, que às vezes são muito importantes se a gente sabe aproveitar para nosso caminho evolutivo. O desprendimento noturno nos traz ensinamentos que podem nos transformar. Segundo o próprio codificador, ele diz, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Ou seja, todas as noites nós podemos fazer um treinamento da nossa mediunidade, né? Porque estamos em contato, vamos fazer uma participação com o plano espiritual. E ele ainda complementa. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, ou seja, orientadores, são nossos orientadores. Com esses viajam pelo plano astral, conversam e se instruem. E aí eu fiquei pensando, será que nós cuidamos bem do nosso sono? Dessa fase pré-dormir, qual é o nosso preparativo para entrar no sono, né? Para dormir? Como nós vamos para a nossa cama, né? A qualidade desse sono vai estar muito relacionada com isso. Por quê? É muito celular na hora de dormir, não só aquela luminosidade, mas a quantidade de informação que a gente vai recebendo naquele momento, né? Muitos estímulos visuais, sonoros, né? Informação, filmes às vezes violentos,
A gente achar um filme bobo, uma coisa boba, hoje em dia é difícil, né? Tanto filme violento, tanta morte, tanta coisa pesada, notícias angustiantes dos noticiários, né? Você abre um noticiário, às vezes, e você se arrepia de tanta coisa difícil. E aí eu fico pensando, acho que na pandemia, com todo, aí a Sara falou, né? Nós estamos fazendo 15 de março, nós fechamos a primeira vez em 2020, né? As coisas fecharam. Você vê que nós, nesse período todo, talvez nós tenhamos trabalhado mais noturnamente do que agora. Porque eu acho que a vida começou a entrar no normal, né? E a gente acabou relaxando. Naquela época da pandemia, que ainda estamos, de uma certa forma, no final dela, mas na fase mais pesada da pandemia, nós rezávamos mais, principalmente de noite, né? Nós estávamos muito mais em casa, então também tinha aquela serenidade de se aquietar, em pensar naqueles que estavam sofrendo, em fazer orações, né? Quantos visualizaram os hospitais no plano espiritual que estavam dentro das próprias casas espíritas e quanto nós ali, que éramos médiuns de cada uma dessas casas, não fazíamos o nosso trabalho de doação de energia ou, quem sabe, até de participação nesses momentos, né? Então, acho que naquela época a gente tinha um trabalho noturno talvez mais intenso. Mas quais os objetivos desse desdobramento noturno, né? Eu ainda não entrei no capítulo, não, mas já vou entrar, tá? Quais os objetivos desse desdobramento espiritual? Primeiro, um atendimento espiritual. Claro, esse atendimento, porque aquele que está disposto a trabalhar mediunicamente ou se doar mediunicamente neste desdobramento espiritual noturno, ele vai acabar sendo levado pelos orientadores e superiores dele a participar, dentro das suas possibilidades, de ajuda àqueles que precisam de energia, que precisam até daquele fluido que ele está doando, de que necessitam de ajuda, né? Então, a primeira coisa é um atendimento espiritual. Segundo, o próprio exercício da mediunidade, e estarmos nos desdobrando e nos dispormos a fazer o contato com outros espíritos que vão nos orientar, que vão trocar informações, que foram espíritos afins de outras vidas, entes queridos, né? Muitos de nós se reencontram esses entes queridos que às vezes não foram só dessa encarnação, não, gente. Entes queridos de outras encarnações em que nós vamos, às vezes, nos unir. Entes queridos até por afinidade de trabalho, por afinidade de potencialidades, que nós vamos nos reencontrar e trocar informações, né? Recompor energias físicas e morais. O sono não é só um reparador do físico, né? Ele é também um reparador moral. Quando vamos a certos encontros, a certas palestras, a certos cursos, e que nos é informado uma série de coisas que nos é interessante e, do ponto de vista evolutivo, muito bom para o nosso espírito, no sentido de nos fazer pensar, de nos estimular, de nos motivar, de perceber que está devagar, mas que nós estamos no caminho, isso, na realidade, é um conforto moral e que nos ajuda muito, né? Então, nós, nesses trabalhos de desdobramento noturno, nós participamos de cursos, nós vamos realizar tratamentos extrafísicos, nós passamos até em grupos de desobsessão naqueles que estão sofrendo, e nós vamos como cooperadores, né? Junto com amigos espirituais superiores. E todos nós nos desdobramos. Aí você vai dizer assim, Eliane, mas como é que eu sei se eu me desdobro ou não? Muita gente não sente nada, nem lembra, nem sente nada. Mas muitos têm sinais e percepções físicas e emocionais que realmente se desdobraram. Por exemplo, todo mundo já teve aquela sensação de que está caindo das alturas, do precipício, né? E isso é quando Ai, peraí que está caindo aqui. Isso é quando os laços fluídicos que ligam o corpo físico ao perispírito se afrouxam. Mas a mente, que ainda está ligada ao corpo físico, que está ainda em vigília, ainda não entrou numa onda de sono mais profundo, ela se percebe e aí ela acorda e, novamente, o corpo perispiritual retorna e a gente tem aquela sensação, né? Sensação de flutuar.
Quem ainda não, muitos descrevem, eu tive a percepção de me ver dormindo. É como se eu estivesse flutuando pelo meu quarto, né? A emoção ao acordar. Isso é muito interessante, acho que a gente devia sempre acordar com calma, né? Acordar, dar aquele tempinho de pensar como é que foi minha noite hoje? Qual é a sensação que eu estou acordando? Né? Porque se eu estou acordando com uma sensação emocional, um sentimento bom, com certeza, ou eu me encontrei com pessoas que foram muito queridas para mim, ou eu participei de tarefas que me foram muito gratificantes. Eu aprendi coisas que me foram interessantes, né? E isso nos dá sempre aquela sensação de um sentimento de felicidade, de plenitude, mesmo que a gente não se lembre de nada do que participou, né? Outra sensação é a sensação de estar inflado. Quando começa o perispírito, às vezes, se desacoplar do corpo físico, lembrando sempre que ele vai estar ligado pelo cordão de prata, e que não há nem os espíritos inferiores, nem os espíritos superiores vão, em momento nenhum, desligar esse cordão de prata, só no momento de desencarne que é permitido isso, né? Então, essa sensação de inflar, de estar como se estivesse pesado, sabe a anestesia de dente? Aquela sensação que a bochecha está grande? É essa sensação que parece que eu estou inflado, anestesiado, né? Estalos na cabeça, zumbido, sensação de que apitos, às vezes, nesse momento de desacoplar, isso também pode acontecer, e a famosa catalepsia, né? Não é a catalepsia, é a sensação como se fosse uma catalepsia, como se você estivesse todo anestesiado, ou seja, o corpo físico, a mente já está entrando em consciência, em vigília, mas o perispírito ainda não se acoplou de forma completa, e dá uma sensação de que a gente não se mexe, né? Que a gente está ali paralisado, né? E aí é muito importante, então, que a gente observe as características do nosso acordar e, principalmente, como nós estamos indo dormir, para que a gente possa aproveitar melhor a nossa noite, né? E aí, agora entro no capítulo 8, e eu vou tirar alguns pontos assim que eu achei interessante. Alexandre é o coordenador espiritual do livro, né? Um deles, e ele está preparando um curso, exatamente um curso que ele diz que está relacionado a esclarecimentos de problemas de mediunidade e psiquismo para aqueles irmãos encarnados que vão até lá. Ele até diz que, no início, muita gente, muitos espíritos compareceram, mas que, com o passar do tempo, é que nem trabalho voluntário, né? Quando a gente anuncia, todo mundo vai, depois vai minguando, 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 fica 2 gatos pingados. É a mesma coisa, né? O ser humano é assim, seja lá, seja aqui, é tudo igual. E aí ele diz que muitos companheiros vão participar de muito boa vontade, que às vezes são poucos, mas que são de boa vontade e comparecem lá. Esse é um serviço para preparar cooperadores. Eles, na realidade, não vão fazer um trabalho sozinhos, eles vão ser cooperadores, né? Vão ser auxiliares em outros trabalhos, onde nós temos espíritos superiores, aí sim, fazendo o trabalho junto. Ele diz, então, que no início eram muitos, mas que mesmo os poucos que ficaram, faltava a eles uma coisa que era qualidades, né? Eles podiam até ser numericamente, às vezes, até numa boa quantidade, mas não havia qualidade essencial. E acho que quando ele fala em qualidade essencial, ele fala não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de conhecimento das coisas do plano espiritual, que atrapalhava muito o trabalho, daí, por isso, a realização desses cursos periodicamente, né? Então, ele diz, era imprescindível você oferecer conhecimentos básicos, conhecimentos que eram construtivos e importantes, até para que, quando fossem participar dos trabalhos junto com os espíritos superiores, eles não só absorvessem, tivessem mais aquisição de conhecimento, mas como também não atrapalhasse, né? Muito bem, então ele criou esse curso de esclarecimento metódico, e ele diz, nossa, se os encarnados soubessem como eles podem se valer das horas de sono físico para absorver conhecimento, adquirir
novas informações construtivas para sua evolução espiritual, eles não perdiam tempo. E ele ainda diz, isso é um direito divino que vocês têm e que não aproveitam, né? E aí ele diz, seria bom que todo mundo participasse, mas eles não podem obrigar, vão aqueles que querem, e se mantém no trabalho aqueles que querem, né? E aí ele diz, toda evolução, toda subida requer um esforço, ou seja, toda evolução requer um esforço mesmo. Aí André Luiz pergunta para caramba, né? Aí André Luiz pergunta, há alguma lembrança desses irmãos que vêm, né, desdobrados, participar desses cursos? Há alguma lembrança deles do que está acontecendo na espiritualidade? E aí ele fala, bom, a recordação integral deles, ele pergunta, eles recordam de tudo ou só de algumas partes? E aí o Alexandre responde, a capacidade sensorial desses irmãos encarnados, ela é muito pequena, ela é muito reduzida. Claro, a nossa memória está lá no nosso cérebro físico, tem que passar pelo meu cérebro físico para eu poder registrar e me lembrar dela. O meu espírito pode guardar a informação, mas às vezes o meu cérebro físico não guardou, não passou, não teve essa informação e ele não consegue, quando eu entro em vigília, me trazer a informação. Ela fica lá no meu inconsciente, no meu espírito, mas não me vem à tona, né? Então, ele disse, a capacidade sensorial dos encarnados é muito reduzida. E aí nós teríamos que dividir o homem entre homens eternos, que aí eu acho a definição seria os espíritos, e homens físicos, que é o material. O homem eterno, que é o espírito, ele se guarda a lembrança completa, né? Ele conserva consigo todos os ensinamentos, intensifica esses ensinamentos, valoriza de acordo com o seu grau evolutivo. Ele aproveita ou não, mas ele tem condição e potencialidade de guardar tudo. O homem eterno, que é o espírito. Já o homem físico, ele tem muitas limitações, não dá para ele ir muito longe, né? O cérebro de carne é o aparelho que vai fazer esse processo e ele potencialmente tem uma condição reduzida. A informação tem que sensibilizar, tem que passar por esse corpo físico para poder fixar a ideia. Tá? Quer dizer, no espírito fixou, mas para eu poder lembrar, tem que fixar no corpo físico. Determinadas bênçãos divinas, e isso depende de muito de cada um, até da condição cerebral de cada um. Mas, sem sombra de dúvida, tudo isto fica arquivado no espírito. No entanto, mesmo sem ter uma lembrança real, a memória de todos aqueles de boa vontade permanecerá como uma sensação de um benefício, uma sensação de leveza, de plenitude quando eles acordam. Após as aulas, muitos se despertam com alívio, com a sensação de repouso, de esperança, além de terem adquirido valores educativos muito interessantes. Eles podem não se lembrar dos pormenores, mas a essência o espírito captou. E essa essência, se eles souberem, até do ponto de vista de estudo, do trabalho moral, de se conhecer, do autoconhecimento, eles vão, aos poucos, trazendo à tona essas lembranças, né? Eles sentem-se revigorados e podem, inclusive, não só utilizar isso para benefício próprio, mas também passam a utilizar isso em benefício do outro também, esses valores e essas sensações que eles absorveram no espírito, né? Podem trazer isso num exercício de convívio com o outro, né? De paciência, de resignação, de atenção, de empatia e etc. Passam a ter sentimentos mais elevados e preces mais respeitosas. Mas no plano espiritual, há um trabalho junto com esse grupo que vai de encarnados para lá, fazer os cursos, né? Existe o próprio grupo de espíritos desencarnados que está trabalhando junto com eles. E esse trabalho eles fazem também naqueles que estão em sofrimento, muitas vezes usando até a energia e os fluidos vitais, que são mais grosseiros, que nós encarnados estamos doando, né? E aí ele diz, nós precisamos sempre aproveitar os recursos magnéticos dos encarnados
para esse trabalho. Então, os grupos de espíritos já desencarnados participam das reuniões, muitas vezes participam dos atendimentos, dos trabalhos, também ajudando outros amigos sofredores, usando os fluidos desses encarnados que foram até lá. E quando encarnados, e aí ele novamente frisa, quando encarnados nós não temos a consciência, a percepção de quantos serviços são realizados na hora do sono, quanto trabalho é feito de auxílio a espíritos que sofrem. Se todos os homens prestassem atenção e percebessem o valor dessa preparação espiritual para que pudessem trabalhar melhor e se beneficiar melhor, seria fantástico, tanto do ponto de vista do domínio psíquico dessas pessoas, quanto da própria evolução, né? Isso se chama educação espiritual, né? Infelizmente, a maioria, na hora do repouso, ela acaba saindo à caça de emoções frívolas, menos dignas. E muitas vezes é engraçado. Durante o período de vigília, essas pessoas se censuram tanto do ponto de vista moral que elas não têm esses pensamentos. Mas na hora do sono, quando há aquele relaxamento, né, dos nossos sentidos, elas acabam indo, então, aonde elas gostariam de ir sempre, né? Então, olha, relaxam as defesas próprias, o tônus físico, os pensamentos, os estímulos, quando relaxam, elas partem em todas as direções, às vezes direções nada salutares, porque não tem educação espiritual. E aí André Luiz pergunta pra caramba, André Luiz. André Luiz pergunta, mas isso também acontece com o pessoal que vem participar do teu curso? Eles também são vítimas desses enganos? Eventualmente, de vez em quando, eles vão para outras bandas, ao invés de virem para cá trabalhar? E Sertório, que era um outro espírito que participava ali junto, disse, quantos, meu filho, pregam a verdade sem aderirem a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Isso não é ele que fala, não, tá, gente? Aí eu acrescentei. Ainda vivemos uma época de mediocridade espiritual e hipocrisia dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Diante dos outros, somos uma coisa, mas diante de nós mesmos, na nossa intimidade, nós somos muito diferentes. E isso ainda é falta de educação espiritual e de autoconhecimento. E aí Sertório diz para ele, meu filho, muitos são chamados, todos são chamados, todos são convocados, mas os escolhidos sempre são poucos. E aí ele repete, é importante definir a palavra escolhidos, porque escolhidos não são aqueles que têm a graça, né? Os olhinhos bonitos, que as graças divinas, não são esses os favorecidos, os escolhidos, não. Os escolhidos são aqueles que, na realidade, oferecem trabalhos de qualidade. E aí ele diz, uma escolha, quando você faz uma escolha para alguém fazer um trabalho construtivo e bom, você opta pela qualidade. E é isso que nós estamos buscando no plano espiritual, a qualidade. O homem que não oferece qualidade superior para o serviço divino, para o serviço no plano espiritual, para participar dos atendimentos no plano espiritual, não deve esperar que seja distinto de escolha, ou seja, em momento nenhum ele deve esperar que ele seja escolhido. E aí fica cheio de mimimi, porque não é escolhido. Isso a gente vê até aqui, né, entre nós, né? Nos centros de espírita, quando um é escolhido por uma coisa e o outro não é coisa, poxa, a gente pode nem dizer, nem verbalizar, mas a gente diz, poxa, eu sou muito melhor do que ela, eu venho mais ao centro do que ela, eu participo mais, eu bufo mais na hora do passe do que qualquer um, e por que eu não sou escolhida? Né? Então, a questão não é isso, a questão é a qualidade do que você oferece. Isso, sim, vai distinguir se você será escolhido ou não. Então, ele diz, Deus chama todos os filhos à cooperação, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos, os fiéis
E os que constroem as qualidades se tornam dignos das grandes tarefas. As qualidades são frutos das nossas construções e da nossa dedicação. Nunca poderemos esquecer, a escolha divina começará pelo esforço de cada um. É o meu esforço que vai determinar se serei escolhido ou não. Eu posso até, e acredito que na misericórdia de Deus isso ocorra, né? Eu posso até me dedicar, ou me oferecer meu trabalho, e às vezes não ter ainda condição de entendimento, mas eu estar me dedicando da melhor forma possível. Isso é processo de crescimento. E é óbvio que os amigos espirituais levam isso em conta. O que conta é a minha boa vontade, a minha dedicação, a minha persistência. E aí, Alexandre, que é o coordenador do curso, ele diz que eram 300 espíritos encarnados que deveriam estar lá, mas que normalmente só 32 apareciam. E aí ele diz o seguinte, epa aí, 2 estão faltando, o Marcondes e o Vieira. E aí eu achei interessante falar dos 2, por causa, isso é muito comum com a gente, né? E aí o Alexandre diz para o... Já esqueci o nome de quem era, não era o Sertório, não, já não lembro mais. Ah, era o Sertório mesmo. Diz para o Sertório, olha só, vai lá ver o que está acontecendo com eles. E o Sertório diz assim, irmão, se os 2 estiverem sob influência de entidades criminosas, quer dizer, entidades inferiores, como devo proceder? Olha a resposta do Alexandre. Deixá-los lá onde eles estão. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente e por vontade própria ao plano inferior. O momento é trabalho, disciplina, olha só, prioridade, disciplina, foco. Quando acabar o trabalho, vamos providenciar o que vamos fazer com eles. Aí, aquilo que eu falei, não se desprezar, não se despreza energia. Naquele momento, o trabalho é para se realizar daquela forma, é assim que nós vamos realizar. Depois se resolve, eles optaram por vontade própria de estarem junto com amigos inferiores. E aí eles vão primeiro na casa do Vieira. Chega lá, o Vieira estava... O Vieira está dormindo, o corpo perispírito está ainda unido o perispírito ainda está unido ao corpo físico, um pouco desligado, ele está muito angustiado, do lado dele tem um espírito em vestes negras, e nitidamente o Vieira está com expressões de pavor, gritos agudos, está sufocado, né? Angustiado, e aquele homem do lado dele, ele está ali tentando conversar com ele, falando uma série de coisas para ele. Aquele homem tinha sido, no passado, alguém que, obviamente, ele e o Vieira não se deram bem, o outro desencarnou, e o Vieira, antes de dormir, estava discutindo com a mulher e falou poucas e boas do outro, né? Desqualificou ele, não sei se verdade ou não, mas o outro não gostou, e veio tomar satisfações. Disse que ele estava sendo injusto, que não era correto o que ele estava fazendo, e aí foi lá de noite. Então, pelo pensamento, o Vieira chamou ele. E aí o Vieira estava vivendo um verdadeiro pesadelo naquele momento. Sertório comentou friamente, Vieira não vai poder participar dos trabalhos de hoje. Vieira está quase desencarnando de medo. E aí ele diz, retirar, o André Luiz fala assim, mas o que vamos fazer? Aí ele diz, retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio atraiu, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Ou seja, ele tinha condições de fazer isso, mas, foco e disciplina. O Alexandre mandou ele lá ver o que estava acontecendo e voltar. Se os outros estavam com amigos inferiores, deixa lá e vem resolver, vamos voltar para o trabalho. Então, ele disse, não é compatível com as minhas possibilidades do momento. Não podemos socorrê-lo. E aí o Alexandre diz assim, mas, meu Deus, você vai deixar ele assim? O máximo que eu posso fazer é acordá-lo. E acorda ele, e o Vieira acorda e diz, meu Deus, que susto, eu estava num pesadelo, e a vida que segue. Muito bem. Vamos para a casa do Marcondes.
O Marcondes, quando chegou lá, ele estava desligado do corpo físico, descansando numa boa, nos lençóis rendados, nas coxas rendadas dele. Não havia nenhuma cara de pavor, ele estava numa boa, com umas companhias, com 3 entidades femininas galhofeiras junto com ele, né? Bem relaxadão, estava ali gozando de uma boa situação. Quando ele olha para o Sertório, que ele percebe, ele estava desdobrado, que ele percebe o Sertório, ele fica envergonhado e se levanta. As entidades, as 3 femininas, começam a reclamar, a falar e dizer para ele: nós também temos um curso, o curso do prazer, e ele está aqui participando disso, né? Como se dissesse: vão embora, né? Vocês não têm nada a ver com isso. André Luiz fica com muita pena do Marcondes, e aí o Sertório diz para o Marcondes assim: olha só, o que eu vou responder lá para o Alexandre, o Marcondes? Aí ele diz: olha só, é muito difícil para mim esse momento, né? Eu entrar nos caminhos retos. Tem horas, você me perdoa, tem horas que eu não consigo me conter. E aí o Sertório diz para ele: ok, Marcondes, cada um sabe das suas companhias. Futuramente, eu quero que você saiba que nós somos amigos leais seus. O André Luiz estava, sim, penalizado com a situação. E aí ele fala para o Sertório: e aí, nós não vamos conversar um pouco? Nós não vamos ajudá-lo? E o Sertório diz para ele: André, contente, fica quieto, não atrapalhe. 1 minuto de conversação atenciosa, olha só o que ele diz: 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadas do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Porque iam ali envolver ele, ficar naquela situação. Ele falou assim: nós temos que voltar para o trabalho. Foco, disciplina. Não foi isso que o Alexandre mandou eles fazerem. Era ver o que estava acontecendo e voltar. E eles voltam. E aí André novamente pergunta: mas você não vai acordar? O outro: você acordou e resolveu o problema dele. Você não vai acordar esse também? Ele diz: não. É importante que ele se demore nessa situação para que amanhã ele tenha lembrança desagradável, que essa lembrança seja duradoura e que ele consiga perceber o mal que ele está fazendo a ele mesmo. Diremos ao orientador o que está acontecendo e pronto. Agora, chama-nos o dever mais alto, disciplina e foco que Sertório estava colocando no campo da nossa jornada. E ele diz: voltaremos quando for possível para ajudar os pobres amigos. E mais, ele coloca, o André Luiz, os cursos do Alexandre são importantes para os desencarnados, mas também são muito importantes para nós, que temos que estar lá e absorver o máximo possível e poder socorrer quando necessário. E ele continua: o André: sim, concordo. No entanto, a situação do Vieira e do Marcondes me sensibilizou profundamente. Olhem a resposta do Sertório. Seguro de si, ele diz: conserve seu sentimento, que é sagrado, e não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentios. Gente, como a gente se envolve com sentimentalismo doentio. E aquilo é uma rede que parece que a gente fica amarrado naquela situação, não ajuda ninguém, se desenergiza, tira o foco, tira a disciplina da gente e é uma confusão. Então, o Sertório é curto e grosso com o André. Quase que diz para ele: chega de pergunta e agora vem comigo quieto. Não se arrisque em sentimentalismo doentio. Eles optaram pelo que estão fazendo. Eles não são vítimas, eles optaram. Depois, eles se entendem com Alexandre e se entendem com eles mesmos. E ele diz: fique tranquilo, a assistência em relação a eles, no momento certo, vai chegar, no momento oportuno. Eles estão envolvendo os seus corações nesse envolvimento que é natural nessa experiência e que vai ser um desapontamento para eles. Então, eu fiquei pensando aqui na história, né, do capítulo 8. Como é importante a gente entender
que nós temos muito a aprender. Às vezes o pessoal diz assim, e eu mesmo digo, não tenho tempo para o Epicentro, não tenho tempo para fazer palestra, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para participar da aula de quarta-feira na internet, não tenho tempo para fazer nada disso. Gente, mas eu durmo toda noite. E eu posso me predispor a entrar num processo de calma antes de me deitar, tirar os estímulos luminosos, visuais, auditivos, notícias tumultuadas, fazer uma oração, conversar com meu amigo espiritual e dizer a ele, se eu tiver condições de participar de algo, que eu possa ir acompanhado com segurança por vocês e que eu retorne. E mesmo que eu não me lembre, estará lá, no homem eterno, como ele diz, no espírito, estará lá a essência de tudo aquilo que eu aprendi. E que eu possa ter condições, através do autoconhecimento, de acessar essas informações e de melhorar moralmente e evoluir. Então, é que nem o pessoal hoje diz, quero aprender inglês, não dá para ir no curso, está caro. Hoje, até naquele negócio do Duolingo, tu vai aprendendo e é de graça, né? Então, a gente também tem acesso, gente. Os acessos estão aí. Todos são chamados. Todos nós podemos participar. Basta que a gente queira entre na consciência que precisamos ter qualidade de trabalho. Aí sim seremos escolhidos. Se formos disciplinados, se tivermos foco, se formos perseverantes, seremos escolhidos a trabalhar e isso nos ajudará moralmente na nossa evolução. Eu agradeço o término da palestra, que todos tenham uma boa semana, que possamos ter uma noite de sono boa. Não sei se vamos nos encontrar, mas que pelo menos possamos ir aonde nosso espírito possa nos levar da melhor forma possível, que os nossos amigos espirituais possam nos amparar e nos proteger, eles que são incansáveis, uma paciência de Jó, que eu vou te dizer, parem para pensar, gente. Se nós fôssemos encarnados, nossos amigos espirituais, nós já tínhamos desistido há muito tempo de nos acompanhar. Para pensar. Quantas vezes nós já recebemos a mesma informação, o mesmo comando, o mesmo ensinamento, e nada. A gente não fixa, a gente não incorpora isso no espírito, a gente não absorve isso como verdade. Ainda somos muito hipócritas do ponto de vista espiritual, muito medíocres do ponto de vista espiritual. Não é à toa que a gente ainda está aqui. Mas, pelo menos, estamos tentando. E acho que isso é importante, a tentativa. Vai errar, vai cair, vai escorregar, mas vamos. É isso que tem que ser, a tentativa. A gente não pode desistir. Uma boa noite a todos. Agora vai ser lá no Aliança, né? E que todos, se Deus quiser, nós possamos retornar às nossas atividades na casa, com as melhores vibrações e com todos os nossos amigos espirituais, que com certeza não nos abandonaram em momento nenhum nesses 2 anos em que estamos trabalhando online, né? Vamos, então, à prece e ao passe. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, meu Deus, às vezes a gente pensa que está aprendendo tudo errado, ou que a gente não consegue entender o que o Senhor está dizendo nas entrelinhas da nossa vida. A gente projeta e tem a sensação que o controle está nas nossas mãos. Mas, meu Deus, as injunções do nosso passado, as nossas determinações antes do processo encarnatório, com certeza, hoje, atuam de forma importante e significativa na vida de todos nós. Estamos num momento de transição.
não estamos no momento para perder tempo. A vida segue de uma forma rápida. O ciclo e as vibrações da Terra cada dia estão mais rápidos, mostrando que, na realidade, essa transição está envolvendo a todos nós. E é muito difícil, meu Deus, ter equilíbrio energético, equilíbrio moral, estrutura, fé para continuar seguindo, Pai. Mas não nos deixe desistir, meu Deus. Que possamos receber as Tuas bênçãos, meu Deus. Que os nossos lares recebam as vibrações, a energia azul de Mestre Ariel, envolvendo cada um de nós, nossos familiares, nossas casas, nosso trabalho, trazendo paz e serenidade. Que nossos mentores espirituais, sempre apostos, possam, nesse momento, limpar as nossas energias, tumultuadas, angustiadas, confusas, as dúvidas que às vezes nos angustiam tanto, e como acumulamos dúvidas, meu Deus. Temos mais facilidade de criar novos questionamentos do que, na realidade, nos apegar a conceitos e verdades já tão reais e que está dentro de nós. Que os nossos amigos espirituais possam fazer uma higienização dessa energia tumultuada e angustiada que está junto de nós. Que possamos respirar fundo e, ao exalar, essas vibrações densas saírem de nosso corpo e de nosso espírito. E que as suas energias de amor e de paz possam se derramar nos nossos chakras, desde o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, energizando cada um deles, trazendo a energia e o equilíbrio dessas energias que influenciam o nosso corpo físico, que mantém o nosso equilíbrio espiritual e que nos ajuda a caminhar assim. Que o nosso mentor espiritual receba a nossa gratidão por todo esse acompanhamento da nossa encarnação e que será até o final dela. Gratidão pela paciência, pelo carinho, pela atenção e desculpa pelos momentos que viramos as costas e não queremos ouvir. Pai, abre os nossos canais intuitivos. Deixe-nos perceber o certo e o errado da vida, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, meu Deus. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida se reconstrói, se reestrutura, tudo nessa vida pode evoluir e vai evoluir, porque essa é a sua determinação. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelos 2 anos de apoio, mesmo usando as redes sociais, todo o apoio espiritual que os amigos se desdobraram para fazer. Que possamos retornar à nossa casa, ao acolhimento da casa de Ariel, que com certeza sabemos que vamos ser todos bem recebidos, e que possamos, em termos de gratidão, doar toda a energia de amor que temos para dar. Obrigada por tudo, Senhor. Uma boa semana a todos. Graças a Deus.